Sejam todos bem-vindos, colorados e coloradas. Vamos parar com a choradeira? Vamos parar com a choradeira. O Inter venceu ontem o pequeno Maracanã. Só que futebol, o nobre esporte bretão, é desse tipo que acontecem as coisas. É desta forma que acontecem as coisas. Não gosta? Quem sabe tentar um outro esporte para torcer? Tenho certeza que o meu vlog não vai ser assistido por muita gente, como não vem sendo. Por quê? Principalmente pela qualidade do opinador, mas também porque eu não jogo para a torcida. Dou minha opinião, certa ou errada, você que avalia. Volte se quiser, espero que volte, até para a gente poder, né, eu falar uma coisa aqui que você não concorda e a gente parar para pensar nisso. Este é o intuito deste blog, deste vlog. Eu já falei algumas vezes e vou repetir. O grupo do Inter é bom, bom, nada mais do que isso. Quem vendeu a ilusão de conquistas de títulos gigantes em 2025 é quem tem que explicar agora o momento que o Inter passa. No último vídeo que eu fiz aqui neste canal, eu dei minha opinião que era necessário respeitar o adversário, que não ia ser jogo fácil, que para vencer precisaria primeiro fazer o primeiro gol, e a gente viu no que deu, né? A gente viu como é que foi o jogo ontem no Beira-Rio. Ai, Carmelito, mas o time é de Série D. Olha, às vezes até parece que as pessoas não acompanham futebol. Flamengo, super poderoso Flamengo, não começou perdendo o primeiro jogo da Libertadores? Começou, então é o seguinte, ó, não existe time batível. O Bahia foi lá no Palmeiras, dentro da casa do Palmeiras, e venceu. Futebol é assim, e isso que nos deixa tão encantado pelo esporte. Justamente isso. A gente nunca tem certeza de nada que vai acontecer. Ah, e eu falo que o futebol é desse jeito, tá? E falei da dificuldade que o Inter ia ter contra um time pequeno, que é uma tradição do Inter na Copa do Brasil, né? Quem acompanha sabe que eu tô falando, sabe que eu tô falando. Por sinal, o resultado de ontem fala mais pelas dificuldades do Inter do que pela própria qualidade do adversário, que fez um jogo honesto, não bateu, bateu pouco, marcou muito mesmo, tá? E também porque nós temos as nossas dificuldades, né? Por exemplo, não temos nenhum centroavante no grupo agora, neste momento. Ricardo Matias está machucado. E se falou também que ele tinha outros problemas extra-campo. Borré e Ener não são centroavantes, são atacantes. Eu venho insistindo isso desde que eles chegaram no clube. São jogadores para jogar um com o outro num grupo que é possível fazer isso para eles. O Inter não consegue. Não consegue pela necessidade que tem de jogar com Alan Patrick no meio de campo. Três jogadores sem marcar não existe. De área mesmo, zero. Zero, zero. Me aponte um centroavante que jogue dentro da área. Eu tinha certeza que os cearenses iam jogar com 10, 11 dentro da grande área. E foi o que aconteceu. Além disso, os demais atacantes do Inter também não estão rendendo nada, né? Nada. Ontem mesmo o Roger falou, citou o Vitinho, citou o Wesley, para dizer que eles também tiveram um bom desempenho nos primeiros meses no gauchão e agora já não estão mais tendo o mesmo rendimento. Por quê? Porque todos passaram a entender como é que o Inter jogava e atrapalhar a forma do Inter jogar. O Maracanã repetiu com menos qualidade, obviamente, do que Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Bahia, Atlético Nacional, Nacional do Uruguai, todos fizeram com o Inter. Jogaram fechadinho. Em alguns momentos da partida contra os cearenses, o time do Maracanã chegou a ter linha de 6
e outra de 3 na intermediária. Como é que tu fura um bloqueio desses? Ah, mas os caras são ruins. Não são ruins. Os caras trabalham, esse é o trabalho deles. É um time da Série D. A gente tem os nossos, Brasil de Pelotas não é da Série D? Outros clubes do Gauchão não são da Série D? São. É claro que o Inter tem muito mais qualidade. Vamos ver como é que vai ser o jogo lá. Eles vão ter que sair um pouquinho se eles quiserem ganhar essa grana preta da Copa do Brasil. E aí nós vamos ver quem é quem. O que a gente viu ontem foi um adversário competente para a ideia de jogo que eles queriam fazer. Cumpriram o objetivo. E o Roger teve razão na coletiva quando disse que o Maracanã induziu o Inter a jogar pelas laterais. Eu vou mostrar uma imagem agora aqui e vou tentar explicar melhor sobre isso. Olha só. Casualmente, neste lance, a gente conta quantos jogadores dentro da área? 7, com mais 2 cercando. Isso foi a tônica da noite de ontem. A tônica da noite de ontem. Gostaria de agradecer ao Globo Esporte, que eu usei essa imagem deles. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Se alguém quiser ver os melhores lances, compareçam lá. Belo trabalho que faz o GE. É aquilo que a gente estava falando. Não tem o que fazer. Quando tu joga com um time muito fechado, tem que buscar as laterais para atacar. Se eu fosse o adversário do Inter, eu ia fazer justo, e fosse um time com uma qualidade inferior, eu ia fazer justamente o que o Maracanã fez, o que o Grêmio fez, tantos times fizeram, outros tentaram fazer e não conseguiram, como o Juventude e o Cruzeiro. Agora, a gente precisa insistir. O Inter não tem centroavante. Não tem centroavante. Alguns vídeos atrás eu destaquei os jogadores que eu acho que deveriam ser contratados na janela do meio do ano. Um deles foi o centroavante. É só voltar aí nos vídeos atrás que vocês vão ver. Ai, Carmelito, mas como se o Enner e o Borré foram contratados para ser os centroavantes? Vamos lá. O Enner é um jogador que precisa de espaço para atacar em velocidade e força os adversários. O Borré é um jogador de futebol associativo, aquele que precisa tabelar com os companheiros para conseguir chegar lá dentro da área. E convenhamos, como é que esses dois iam jogar contra um adversário que tem 9 jogadores dentro da área? É óbvio que a gente teria que cruzar a bola para dentro da área. E foi isso que o Roger falou quando ele disse que o Maracanã induziu o Inter a jogar pelas laterais. Às vezes a gente tem que explicar umas coisas que são tão óbvias, né? Por que que induziu? Porque era o único espaço que o Inter tinha para entrar perto da área do Maracanã. É isso. É isso. Tem que fazer. O problema é que o Inter não tem o centroavante. Não tem o centroavante. Tá, mas então por que que não colocou o Raikkonen? O rapaz tem 16 anos. Vocês queriam botar o rapaz de 16 anos como titular numa partida importante, sem ele nunca ter jogado esse outro esporte que se chama futebol profissional. Ontem o meu querido amigo, meu ídolo, Jairo Vink, com quem eu tenho grande apreço, questionou o Roger, que ficou um pouco incomodado com a resposta, com a pergunta do Jairo. Vamos escutar ela aí, vocês vão entender melhor. Boa noite, Roger. Tu falaste que era uma alternativa de jogo, cruzar a bola rápida. Não te parece muito pouco para um time tamanho do Internacional, enfrentando um time de uma categoria bem abaixo, utilizar 76 cruzamentos, sendo que dentro da área o Internacional tem um centroavante que não combate, que não pula. O Enner, quando foi substituído, Roger, ele foi vaiado pelo Beira-Rio, não pela má atuação, mas pela má vontade que ele saiu de campo, o Inter precisando do resultado. Não teria que ter um pouco mais de coragem, de repente, botar o menino a jogar desde o começo, já que é um homem de área que vai ter bastante cruzamento? Só uma coisinha antes do Roger começar a falar, tá?
Eu discordo desse sentimento que o Jairo tem pelo Ener, tá? Como ele vê o Ener jogando. Desde que eu vi o Ener jogar pela primeira vez, eu sempre soube que ele era um jogador desse estilo de futebol. Desse estilo de futebol, que é uma coisa muito dentro do futebol do país dele. A gente tem que saber respeitar. Eu escutei o Potter hoje no sala de redação e o Potter destacou uma coisa que é verdade. Quando ele faz gols, ele não comemora também efusivamente como os outros. Ele é um cara mais introspectivo. Tá? Então, assim, ó, vamos nos preocupar com o que tem que ser com as coisas que estão atrapalhando, tá? Ener tá atrapalhando, tá, mas ele necessita que o resto da equipe jogue para ele. E assim tem que ser. Ele não é o tal centroavante que vocês tanto falam. A bola tem que chegar nele. Ah, mas ele perde um, dois gols por partida assim. Quantas chegam? Vamos ver o Roger aí. Desde o começo do jogo, botar o Raikkonen no lugar do Enner, no começo do jogo, poderia, né? Mas eu preciso fazer uma gestão do meu processo. Como é que você acha que eu vou gerir meu vestiário tomando esse tipo de atitude? Não funciona assim. Não funciona assim, Jair. Não é tão simplista assim como se imagina do alto da cabine, né, com o microfone na mão. Não funciona dessa forma. Né? Eu preciso permitir que aqueles que tiveram um puta de um protagonismo no campeonato estadual e que muitos me cobraram a titularidade do Ener, e que Verdade. agora entende que ele está de má vontade, que ele consiga se recuperar em campo. Não funciona dessa forma. E eu não trabalho assim. Né? E os momentos que eu coloquei o Raikkonen em campo, eu dei a oportunidade do Ener no segundo tempo se reencontrar. Né? E quando ele não conseguiu, que é o dever do treinador, eu oportunizo para um menino de 16 anos. Mas não funciona assim. Não é tão simplista assim como a gente imagina que é. É, tá aí. Uma coisa que o Roger fala na resposta dele que é fundamental, tá? Que é a história de comandar o grupo, fazer um trabalho interno para conseguir deixar todo mundo satisfeito. Eu entendo a pergunta do Jairo, eu entendo. Todos nós gostamos de ver jovens jogar. Mas o Roger tem razão nessa. Futebol é muito mais que escolher 11. Muito. Ih, você não tem noção do que é fazer. Do que botar 11 para jogar e depois substituir. A rapaziada, vocês que estão me escutando, que nunca trabalharam com futebol, e a rapaziada que começou a fazer jornalismo nos últimos anos, que não pegou aquela caminhada do vestiário até os carros, um período que o jornalista conseguia conversar com os jogadores, você não tem noção do que é o ego dessa gente. E esses egos precisam ser acomodados numa equipe de futebol. Isso é muito difícil de fazer, muito difícil. E parece que o Roger tem o grupo na mão. É claro, os resultados não aparecerem, é claro que vai ter rolo, que vai ter briga, que vai ter dizer, ah, o grupo não está satisfeito, é óbvio que vai, porque sempre estoura no técnico, sempre estoura no técnico. E já tem gênio querendo derrubar o Roger, cara. Por uma vitória dentro de casa por 1-0. E todo mundo sabe por que eles querem derrubar o Roger. Todos nós sabemos, a gente sabe. Não é só futebol. Ai, mas o Inter não vem jogando bem há horas. Felizmente o Inter não joga sozinho, né? Quando pegou de adversários numa qualidade similar à do Inter, venceu umas partidas, teve dificuldades com outras, perdeu a única partida na temporada para o Palmeiras. Tirando o Grêmio, que é clássico, né? Tudo pode acontecer. Outra coisa, o problema do Inter não é a conclusão. Agora vocês vão enlouquecer comigo. Quer dizer, até é a conclusão. A gente tem errado muitos gols. Mas vamos analisar como que a bola chega até o ataque. Como é que ela chega em condições para o Ener finalizar. O Ener, ou o Borré, ou o Raikkonen, ou quem quer que seja. Quem quer que seja.
ou é pelas laterais, ou são em jogadas trabalhadas pelo meio ou também pelas laterais. O que aconteceu ontem? Superlotação de dentro da área. A gente chegava a ter lances que tinham 9 jogadores, mais o goleiro dentro da área deles. E era óbvio que o Inter ia ter dificuldade, porque sempre teve dificuldade contra time deste naipe, que joga desta forma. O que eu senti falta ontem foi a falta. O que eu senti falta ontem foram os lançamentos rápidos da defesa para tentar surpreender jogando a bola nas costas dos defensores. Muito, praticamente todo jogo a gente pegava a bola na defesa, ficava trocando passes para tentar abrir uma equipe que tem 10 dentro da área, não existe. Não existe. Então, quando tem qualquer espaço, tem que fazer correr. E Ener é um jogador de corrida, de disputa vertical em direção ao gol. O Ener está tendo dificuldades até no jogo de corpo, que era uma coisa que ele não tinha antes. Mas ele precisa ser ajudado. Ontem, por exemplo, quando o Vitor Gabriel começou a lançar da intermediária do Inter, o Inter criou algumas boas jogadas. Mas queria acabar com o trabalho do Roger por uma vitória de 1-0 contra o Maracanã em casa, mas vamos se deitar. Vamos se deitar. Parece que não vi nos últimos anos do Inter. Eu concordo que o Inter tem extremas dificuldades para criar jogadas ofensivas, para deixar os atacantes em condições de empurrar com tranquilidade para dentro da meta. Quando muita, chega uma ou duas bolas em condições deles marcarem. Como meus atacantes não são centroavante, obviamente que eles vão ter alguma dificuldade para jogar enfiado entre zagueiros ou pelo menos jogar dentro da área. É óbvio. Agora a pergunta que fica: qual o atacante que está jogando bem no Inter nos últimos jogos? Não lembro. Não lembro mesmo. Eu gostaria muito que o Raikkonen entrasse, destruísse o jogo. Se tivesse feito o gol ontem, ia ser se o gol, aquele gol meio estranho anulado, tivesse entrado, tivesse sido validado, hoje ia estar uma onda incontrolável de Raikkonen no time. Raikkonen que nem está inscrito na Libertadores. Porque eu tenho visto gente chamar de Heineken. A Heineken, a cerveja aquela não é mole. Mas então é isso. Vamos deixar de loucura, cara. O Raikkonen está começando a jogar entre os profissionais, vai precisar de tempo. Vai precisar de tempo. É claro que se a qualidade dele for muito grande, o Roger não vai ter como segurar o guri. Só que é o seguinte, ele já vem treinando há algum tempo com os profissionais, quando era possível, tá? E quem sabe como é que tá o futebol dele, o nível do futebol dele é o Roger, não é eu e tu. Nós não estamos lá no dia a dia. Então vamos parar com essa loucura, tá? Vamos parar com essa loucura. E tem mais. Ontem o Roger, antes do jogo, foi questionado como é que o guri jogava e ele falou: "Ah, o guri é centroavante". Daí ele falou: "É, mas ele joga mais pelo lado". O cara tem quase 2 metros de altura e joga pelo lado de campo. Então, assim, ó, muita calma com o guri. Muita calma pra gente não perder um jogador que parece ser promissor. A minha principal preocupação com os alucinados que acham que o Colorado tem um grupo próximo do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, que não vem bem, mas defeca dinheiro, né? Tem muito dinheiro, sai dinheiro até pelo, sei lá por onde. O Inter não tem esse grupo assim. Se engana quem quer. Se engana quem quer. Com esse grupo limitado, se conseguir ganhar uma competição importante, será um milagre este ano. Porque grupos vencedores se formam não em uma temporada, mas em várias. Para um clube que não tem dinheiro como o Inter, vai demorar mais tempo ainda para se formar. O que não dá é pedir demissão do Roger agora, parar todo o processo que está sendo criado e vem sendo bem feito com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas dificuldades, está sendo bem feito, tá? E começar um projeto tudo de novo.
Não adianta eu querer ou tu querer. Não adianta. Futebol não é o que a gente quer. Pelo contrário. Eu gostaria de lembrar todos vocês como é que estava o grupo do Inter quando o tal de Kudê deixou o clube. Todos nós temos que lembrar daquilo, tá? Talvez se não tivesse trazido o Roger para comandar o Inter, nós estivéssemos numa divisão mais próximas do Maracanã. Porque estava muito feio. Estava horrível. Nós não ganhava de ninguém. Era um vexame atrás do outro. Sofria um gol, todo mundo baixava a cabeça. Como é que o Inter joga hoje? A gente sofre um gol e até o último segundo a gente está lutando para fazer. E isso tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. É preciso valorizar. É claro, o Roger precisa arrumar soluções, mesmo com as nossas limitações, óbvio. Mas é preciso ter paciência com o trabalho. Porque a gente só vamos melhorar com o trabalho. E vale lembrar, com jogos a cada 3 dias é impossível treinar. Joga num dia, descansa no outro, senão tu estoura os caras, no dia seguinte já é o pré-jogo. E aí tu faz um trabalhinho leve para não estourar ninguém. É isso que nós vamos viver nesses 60 dias. É isso que a gente vai viver. Essa maldita série de 20 jogos em 60 dias, cara, isso é uma loucura, cara. Uma loucura. E o Inter tem uma derrota. Uma derrota! Uma! É óbvio que não vai ter o rendimento do Gauchão. É óbvio. Mudou a qualidade dos adversários, tirando o Maracanã, que é mais ou menos dentro do que é o Gauchão ali. Vamos ter respeito com os adversários, tá? Tu pode menosprezar quanto tu quiser, mas é um clube de gauchão, assim. O desempenho, a falta de qualidade é um agravante. Mas essa série de 3 jogos a cada dia, isso destrói qualquer um. Ai, mas eu não aceito essa desculpa. Vou repetir. Indico trocar de esporte. Para um que jogue uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias. É difícil, cara. Mas vamos lá. Nós temos que ir com tudo para cima do Corinthians. Mas desse jeito que nós estamos sendo prejudicados pela arbitragem, eu prevejo muitos erros de arbitragem no sábado. Malditos. Não podemos desistir. Vamos em frente. Dali, Inter. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Meu muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva e deixe a sua opinião. Discorda de mim? Escreve aqui embaixo. Deixa eu ver se eu mudo a minha a partir do que você me escrever. Abraço e até o próximo.